Boa noite a todos, né? Nós vamos dar início ao nosso terceiro e último dia do nosso mini curso, né, que fala sobre as tecnologias nucleares. Hoje nós vamos ter o prazer de ter a doutora Ellen Cury e a doutora Patrícia Williams, que vão conversar com a gente sobre... A doutora Ellen, o tema dela é Salvando Vidas, né? Todos podem imaginar do que ela vai conversar com a gente aqui, né? Sobre a questão que envolve muito, principalmente o tratamento do câncer, os equipamentos que envolvem a saúde e como um todo, né? Sem mais delongas, né? Eu vou apresentar a doutora Ellen Cury. Ela é professora titular, né, do Departamento de Energia Nuclear da Universidade Federal de Pernambuco. Desenvolve pesquisa, ensino e atividade de extensão nas áreas de dosimetria e instrumentação nuclear, com ênfase em aplicações médicas das radiações ionizantes. Radiodiagnóstico, medicina nuclear, radioterapia, né, metrologia das radiações ionizantes, detector de semicondutores e dosimetria luminescente. Coordena atualmente o Laboratório de Metrologia das Radiações Ionizantes, do DEM, da Universidade Federal de Pernambuco, e também coordena o Museu de Ciências Nucleares, lá em Recife. Ana foi presidente da Sociedade Brasileira de Proteção Radiológica, da SBPR, no período de 99 a 2001, 2004 a 2006, e atualmente é presidente da ISDO, International Society of Solid State Dosimetry, pelo período de 2019 a 2022. Tem uma série de orientandos, né, de mestrandos e doutorandos, e tem um número enorme de publicações científicas. Doutora Ellen, não vou me alongar, vou lhe passar a palavra, né, e desejo boa sorte aí na sua apresentação. Obrigada, Celso. Obrigada por esse convite, por essa oportunidade de participar do curso com vocês. Tenho assistido, tem sido fantástico e espero apresentar alguma coisa que seja de interesse do pessoal. Deixa eu compartilhar minha tela. Eu acho que é essa aqui. Espera aí. Um minuto só, porque, para variar, dá problema. É só empurrar para cima aqui. Eu estou tentando, mas o coisa não está indo. Gozado. Gozado, né? Está travando. Ele jogou como imagem para você. Pois é, que não devia. Eu sugiro... Eu vou fechar e abrir novamente. Eu sugiro que você bote lá no PowerPoint. E sabe como selecionar ali, por favor. Como selecionar, é só tirar de seleção. Espera aí. É porque não abri, eu acho que não abri correto. Aqui. Eu abri o... Ok. Eu tenho que abrir Pessoal, peço desculpas, viu? Desculpa aí, porque a gente testou antes para dar tudo certo e agora dá um problema desses. Um segundo só, tá? Isso é para me deixar mais nervosa, né? Não, fica tranquila, professora. Vá com calma a gente vai acertar. É só abrir primeiro o seu PowerPoint, depois que eu abri errado quando Zoom. Fechei agora, Isso. Eu tenho que abrir novamente. O que eu estou fazendo. Isso. Pronto. Eu acho que agora vai funcionar. Share. Isso aí. Aqui. Pronto. Ok, estão vendo, pessoal? Estamos, isso. Vou colocar no modo apresentação, ok? Perfeito. Bom, então, como o Celso falou, as tecnologias nucleares a gente tem visto ao longo dessa semana
várias aplicações, todas importantes, mas com certeza a parte de aplicação médica é que tem maior impacto e que está mais perto da população em geral. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre essas aplicações na área médica. E vamos destacar basicamente 3 modelos. A medicina nuclear, que ela usa fontes não seladas, a radioterapia e o radiodiagnóstico. Radioterapia e radiodiagnóstico, eu vou passar muito rapidamente e vamos nos concentrar na medicina nuclear, porque em 30 minutos é muito difícil de a gente abordar com detalhes os 3 temas. Mas aí vem a primeira pergunta: como começou essa aplicação da tecnologia nuclear na área médica? Na realidade, assim que o Röntgen descobriu os raios-x, imediatamente começaram a ser utilizados para aplicações médicas. Porque, lembrem-se, o impacto de você poder ver dentro do paciente, naquela época, era espetacular. Então, imediatamente começaram a usar para a parte médica, como também para eventos sociais, para mostrar nas praças e assim por diante. E logo em seguida da descoberta do raio-x, no ano seguinte, que foi 1895, em 1896, Becquerel estava fazendo pesquisas em fosforescência, em materiais fluorescentes fosforescentes, e percebeu um novo tipo de radiação. Na área de radiodiagnóstico, o que foi descoberto por Becquerel, hoje temos um avanço tecnológico enorme e vocês podem ver equipamentos de raio-x sofisticados, equipamentos digitais, equipamentos que permitem obter imagens com subtração de várias estruturas. Então, hoje, a área de radiodiagnóstico é uma ferramenta imprescindível para o diagnóstico e para também tratamento, como, por exemplo, em procedimentos intervencionistas. Como eu falava para vocês, no ano seguinte à descoberta do raio-x, o Becquerel observou que um dado material conseguia escurecer um filme, então vinha uma radiação dele, era um pedaço que tinha urânio, mas ele, como estava trabalhando com material fluorescente e fosforescente, ele atribuiu isso a uma propriedade que chamou de hiperfluorescência. Por sorte, Marie Curie, que foi fazer o doutorado dela na França, viu que essa hiperfluorescência não estava muito bem explicada. Então, resolveu, com o marido dela, começar a estudar esse material. E foi Marie Curie que separou o material, o primeiro material, o rádio, o polônio, e deu o nome de radioatividade. Eu acho isso muito importante, já que nós estamos na semana em que estamos valorizando as mulheres na área nuclear, dizer que a radioatividade começou, na verdade, com Marie Curie. Quem deu o nome foi ela. O Becquerel, que acabou levando a fama, ele, na verdade, viu o efeito, mas ele não soube interpretar corretamente. E essa interpretação de Marie Curie e o esposo dela, fazendo medidas e separando materiais e observando que tínhamos materiais que emitiam diferentes tipos de radiação, imediatamente também começaram a utilizar em aplicação médica. Então, a primeira pergunta é: o que a gente chama de material radioativo? Então, hoje que sabemos que o núcleo tem prótons e nêutrons, a gente pode dizer que quando o número de nêutrons e prótons e as forças nucleares e elétricas de repulsão entre os prótons estão equilibradas, nós podemos dizer que temos um núcleo estável. Quando há um excesso de nêutrons ou um excesso de prótons, há um desequilíbrio nessa energia. E o núcleo, então, procura obter a estabilidade. Como? Emitindo o excesso de energia que tem, que pode ser na forma de partículas alfa, que correspondem a 2 prótons, 2 nêutrons, pode ser na forma de partículas beta, que são partículas que têm massa e carga similar a um elétron, mas não são um elétron. Eles, na verdade, vêm de uma transformação de um nêutron em um elétron mais um próton, ou um próton que se transforma num elétron positivo, que a gente chama de pósitron, mais um nêutron. Ou simplesmente radiação eletromagnética, que a gente chama de radiação gama. Pois bem,
essa radioatividade, assim que foi descoberta, e as pessoas passaram, então, a usá-la para uma série de aplicações. Nós temos aplicações que hoje até a gente acha cômicas, como aplicações num creme para rejuvenescimento ou numa pasta de dente, mas temos as aplicações que nos interessam, que foi da cura do câncer de pele. Então, aqui vocês têm um exemplo de pacientes que recebiam fontes de rádio e colocavam na pele para tratar lesões da pele. Então, imediatamente se começou a utilizar essa radiação. E está baseado em que isso? É que esta radiação, ao interagir com o tecido, ela vai produzir ionizações, vai alterar esse tecido e vai matar as células tumorais. É claro que no início não se conhecia tudo isso, mas hoje o nosso conhecimento nos permite utilizar a radioterapia, que é rádio, é de radiação, e terapia de tratamento, para uma série de tratamentos de tumores. Então, aqui vocês têm um rápido desenho de como evoluiu a radioterapia. Nós partimos do rádio, que eu mostrei para vocês, ou do raio-x, que é usado para radiografias. Os primeiros equipamentos eram chamados de ortovoltagem, porque eram tubos de raio-x usados para tratamento de tumores, mas não podiam ser tumores muito profundos, porque a radiação não conseguia penetrar. E aí, na década de 60, surgiram as bombas de cobalto e de césio, que tinham energia, emitiam radiação gama e permitiam tratamento de tumores de colo uterino, de mama, que eram mais profundos. Mas essa evolução tecnológica levou, na década de 70, 80, ao surgimento de aceleradores, que em lugar de usar fontes radioativas, utilizam raio-x de alta energia. E hoje, com o advento do avanço na tomografia e em vários procedimentos, hoje nós temos uma radioterapia que é com planejamento tridimensional e que permite a gente localizar bem a região onde está o tumor, utilizar vários tipos de incidências, de modo que na região onde está o tumor, a dose recebida seja autossuficiente para matar as células tumorais, sem produzir danos significativos na região ao redor do tumor, onde tenho as células normais. Bom, a radioterapia é um assunto imenso e eu, como disse para vocês, não vou tratar disso, apenas mostrando que um dos pontos que a tecnologia nuclear salva vidas diariamente e milhares delas no mundo é a radioterapia, porque trata desde tumores superficiais na pele até tumores colo-uterinos, cerebrais e assim por diante. O que nos interessa nessa aula de hoje é focarmos sobre a medicina nuclear. E o que é a medicina nuclear? Veja, a medicina nuclear ela pode ser utilizada tanto para terapia quanto para exame de diagnóstico. E qual a diferença da medicina nuclear em relação à radiologia convencional? É que a medicina nuclear é o único procedimento que conhecemos até hoje que permite obter informações a respeito da funcionalidade do órgão. Veja, quando a gente vê uma radiografia, a gente vê o pulmão, mas a gente não vê se o pulmão está funcionando bem ou não. Na medicina nuclear, não. Eu vou ter, através do uso de traçadores, ou seja, de materiais radioativos, vou poder saber o quanto o pulmão está realmente funcionando, e não apenas o aspecto físico do pulmão. Então, isto é a grande vantagem da medicina nuclear, que ela permite ver a funcionalidade do órgão. E com isso, ela permite que a gente possa obter informações até de procedimentos que não acarretam alterações físicas, mas acarretam alterações fisiológicas. E isso nos permite obter informações para o diagnóstico, diagnosticar tumores muito no seu início e garantir o tratamento ao paciente e, portanto, salvar a sua vida. Claro, como tudo tem algumas desvantagens, e a sua desvantagem é a baixa resolução comparada à tomografia computadorizada e ressonância.
Mas a evolução tecnológica é tão grande e tão rápida que hoje nós temos o que nós chamamos de equipamentos híbridos, em que nós associamos a medicina nuclear a um equipamento de tomografia, que é o que nós vamos ver ao longo desta aula. Bom, em que casos a gente indica a medicina nuclear? Indica para estudos fisiológicos do coração, para verificar o fluxo sanguíneo do cérebro, tireoide, tratamento de hipertiroidismo, alívio da dor. Então, esses dois últimos, tratamento de hipertiroidismo e alívio da dor, já é o uso desses radionuclídeos para o tratamento e não para o diagnóstico. E quais são esses benefícios? Como eu disse, através da medicina nuclear, eu obtenho uma informação sobre a função do órgão. Eu posso ver uma imagem não invasiva de todo o corpo. E, em alguns casos, ainda eu posso detectar precocemente a presença de doenças antes mesmo que elas possam produzir danos em que poderiam ser vistos no radiodiagnóstico. E o mais importante, tem baixo índice de radiações adversas do radiofármaco. Bom, acho que vocês estão perguntando, e o que é o radiofármaco? Bom, a gente chama de radiofármaco ao composto que nós vamos utilizar, que podemos chamar como um traçador, que é composto por um material radioativo acoplado a um fármaco. Essa junção dos dois nós chamamos de radiofármaco, e ele vai ser utilizado ou para o diagnóstico ou para a terapia. E como que esse radiofármaco atua? Veja, o fato desse material radioativo, esse radioisótopo, estar acoplado a um produto químico, a um fármaco, nós precisamos escolher um produto que seja metabolizado pelo organismo e que vá se depositar no órgão de nosso interesse. Então, é importante que a natureza química do radioisótopo ou da molécula ligada a ele afeta essa distribuição no corpo. E assim ela pode se acumular no órgão que nós temos interesse em estudar as suas funcionalidades. Então, o que eu preciso garantir quando eu uso um radioisótopo? Como vou usar um material radioativo e vou introduzir no paciente, é importante que esse material radioativo tenha uma meia-vida física curta, ou seja, que rapidamente decaia, de modo que ele não permaneça muito tempo no paciente e não cause altas doses. Não emita radiação. Se eu quero usar para diagnóstico, ele não deve emitir radiação alfa ou beta. Por quê? Porque a ideia é que esse radionuclídeo, ao entrar no corpo do paciente, ele vai estar num órgão que eu quero visualizar e ele vai emitir uma radiação gama, que tem uma energia suficiente para atravessar o tecido do paciente e ser detectada por um sensor fora do corpo do paciente. Eu brinco muito com os meus alunos, eu digo, olha, se nós fôssemos transparentes, não precisava nada disso, bastava a gente acompanhar dentro do corpo onde é que vão andando as coisas, dava algo colorido e acompanhava. Como não somos transparentes, nós usamos esse traçador, que é para poder ver como funciona o nosso corpo. Então, quando eu quero para diagnóstico, eu espero que o isótopo que eu vou usar seja um emissor gama e, de preferência, de uma única energia, para que no meu sistema de detecção seja mais fácil eu obter a imagem e ter melhor resolução. Obviamente, ele tem que ser facilmente ligado ao fármaco e não afetar o metabolismo e ser economicamente viável, porque eu preciso também ter exames acessíveis. Com relação ao fármaco, a parte química, ele precisa ter uma propriedade que vá se localizar naquela região que me interessa. Não ser tóxico, formar produtos estáveis e, obviamente, ter baixo custo. Aqui, por exemplo, eu mostro para vocês que o radionuclídeo é o tecnécio, 99M, mas ele está acoplado a diferentes fármacos. E veja que conforme o fármaco, ele vai se depositar em diferentes órgãos. Então, se eu quero estudar o fígado, eu vou acoplar o tecnécio ao enxofre coloidal, porque este vai se depositar no fígado e eu vou ter depois a imagem do fígado. Então, é muito importante a gente saber o diagnóstico de que região e de que órgão nós queremos, para que a gente possa escolher o fármaco adequado e o radioisótopo que nos interessa.
E aqui vocês têm vários radiofármacos que são produzidos pela Senem, e vocês observam que o que mais utilizado é o tecnésio, que nós vamos falar sobre ele. Eu tenho o iodo para a tireoide e vários novos isótopos, como o gálio, o flúor 18, que nós vamos conversar um pouco quando eu utilizo cada um. Apenas coloquei uma tabela para a gente ter uma série dos materiais que eu mostrei para vocês e terem uma ideia da vida útil, da meia-vida deles e do tipo de radiação que eles emitem. Observe que eu assinalei dois, o tecnésio e o flúor 18. O tecnésio tem uma meia-vida de 6 horas e é um dos isótopos mais utilizados na medicina nuclear. E o flúor 18 é um isótopo que tem uma meia-vida muito curta também e é muito utilizado na nova modalidade que é o PET, que é tomografia por emissão de pósitrons. Então, apenas assinalei os dois, porque nós vamos nos focar mais nesses dois tipos de isótopos e nas imagens adquiridas com eles. Então, falando do tecnésio, o 99M, M por ser metastável, ele tem uma meia-vida física de 6 horas. Por que estou chamando a atenção meia-vida física? Porque nós temos a meia-vida biológica, que é o tempo necessário para que metade do que foi injetado seja eliminado biologicamente pelo organismo. Então, na verdade, a meia-vida efetiva, ela leva em consideração a meia-vida física, que apenas é o decaimento do material, e a meia-vida biológica. Como ele não tem radiação beta, ele só emite gama, então ele é ótimo para diagnóstico. O gama que ele emite de 140 keV é suficiente para atravessar o corpo humano e chegar até o detetor, e ele está disponível em estado estéril e tem um problema. Ele sendo de meia-vida 6 horas, imagine, eu estou em Recife, quase 3.000 quilômetros de São Paulo. Se é produzido em São Paulo, até que esse material chegue para mim, ele vai ter decaído e não vai ser possível utilizar. Então, a grande vantagem é que o tecnésio, nós temos geradores de tecnésio que ficam na própria clínica. E como funciona esse gerador de tecnésio? Na verdade, o gerador de tecnésio, dentro dele tem o molibdênio 99, que é o pai do tecnésio 99M. O molibdênio decai por beta e o tecnésio 99M decai por gama. E a meia-vida do tecnésio é 6 horas e do molibdênio 66 horas. Então, como funciona esse gerador? E de onde vem esse molibdênio? Na verdade, o molibdênio é fruto da fissão do urânio, que ocorre no reator. Então, na fissão do urânio, surgem vários produtos e um deles é o molibdênio. O molibdênio sendo separado do urânio 235 da fissão, nós vamos ter uma solução de molibdênio 99. Essa solução depois é transformada em cápsulas, e essas cápsulas é que vão para esse gerador. Esse gerador, então, dentro dele vai ter o molibdênio, e esse gerador é transportado, por exemplo, de São Paulo para Recife, para as clínicas. E a clínica, então, o que vai fazer? Veja, eu tenho molibdênio aqui dentro, que está decaindo. Então, dentro eu tenho molibdênio e tecnésio. Mas isso está dentro de uma coluna de alumina. E o que acontece? O molibdênio, na forma de íon, ele fica absorvido nessa coluna de alumina. Enquanto que o tecnésio, não. Então, se a gente chega com uma solução, por exemplo, um soro, e joga esse soro aqui, joga esse soro, vai ocorrer uma lavagem e um arraste do molibdênio e do tecnésio. Só que o molibdênio não sai do alumina, só o tecnésio vai sair e vai sair nesse outro, no outro tubinho, me dando tecnésio 99M puro,
que aí, então, a técnica vai retirar e vai misturar na clínica junto com o fármaco desejado para aquele exame. A vantagem é que quando retirei o tecnésio, eu agora, dentro do gerador, o molibdênio continua decaindo. Então, ele vai produzindo nova quantidade de tecnésio. Depois de um dia ou dois, eu já vou ter novamente tecnésio. Então, com isso, uma clínica ela consegue obter o tecnésio, que tem uma meia-vida curta, em quantidades suficientes para aplicar nos pacientes e poder fazer os seus exames, e no dia seguinte faz uma nova eluição, obtendo assim tecnésio. Claro, a cada vez que você vai emitindo, a quantidade vai diminuindo e o gerador tem que ser trocado. Então, praticamente toda semana, ou todo 10 dias, as clínicas recebem um novo gerador. Aqui eu coloquei para mostrar a importância de como a técnica vai trabalhar se protegendo para que a radiação não chegue aos seus olhos, coloca as seringas dentro de tubos com blindagem, ter todo o sistema do laboratório, das ala quente da clínica, toda ela com informações de segurança, porque ela está trabalhando com material radioativo e ela tem que se resguardar para que não tenha problemas e risco para a sua saúde. Bom, esse radionuclídeo agora, incorporado no fármaco, é injetado então no paciente, que pode ser por via oral, pode ser por inalação, pode ser por veia. E este paciente, então, nós aguardamos algum tempo até que este radiofármaco seja metabolizado pelo organismo. E ao ser metabolizado, ele vai se depositando nos órgãos que nos interessam medir. E então, depois de 1, 2 horas, dependendo do tipo de exame, levamos o paciente a uma mesa com um detetor que vai receber esses fótons emitidos pelo paciente e vai gerar uma imagem. E aí nós vamos ter a imagem da região do órgão que nós queremos. Esse detetor normalmente é um cristal de iodeto de sódio. Eu tenho colimadores na frente, que é para colimar, e eu só recebi fótons nessa direção para reduzir o borramento da imagem. E no final eu tenho uma imagem que me oferece a informação de como está funcionando o órgão. Por que como está funcionando? Porque, veja, se o órgão não está funcionando bem, a captação do radiofármaco vai ser baixa. Ou se parte do órgão funciona e parte não, então eu vou ter distribuição do radiofármaco do lado que está funcionando e do lado não. Então nós vamos poder obter informações. Por exemplo, se a tireoide está funcionando demais, o paciente tem hipertiroidismo, está funcionando de menos, se tem hipotiroidismo e assim por diante. Os equipamentos que a gente utiliza para fazer essa medida, os mais antigos são os planares, em que fazem a medida sem rotação. Mas a evolução tecnológica levou ao SPECT, que faz a medida girando 360 graus. Depois, hoje, nós já temos o SPECT-CT, que é um acoplamento de um equipamento que mede a radiação emitida pelo paciente, o SPECT, associado a um tomógrafo. Lembre que o tomógrafo, para me dar a imagem, eu preciso de um tubo de raio-x que vai emitir radiação, que vai atravessar o paciente e vai gerar um sinal. Então, eu tenho uma imagem híbrida, nós vamos ver. E vamos ver alguns detalhes de cada um desses equipamentos. O planar, ele foi proposto em 1958, ele faz aquisição sem rotação, então é direto, e eu consigo ver, medir radiação emitida por radiação gama e beta, dependendo do material. Aqui vocês têm um exemplo, por exemplo, para tireoide. Veja aqui o que eu falava para vocês. Aqui você tem, por exemplo, a captação, e você tem uma grande quantidade de radiação, de radiofármaco aqui. Aqui você tem pouco. Então, esse paciente já tem um hipotireoidismo comparado a esse outro paciente. Então, conforme aonde vai sendo depositada o radiofármaco, você vai poder obter informações de como funciona a tireoide do paciente.
O SPECT já é da década de 70. Nessa década de 70, o que foi desenvolvido? Em lugar de eu ter um equipamento parado, eu agora adquiro as imagens girando ao redor do paciente. Ou seja, agora eu começo a adquirir as imagens já em fatias. E depois eu reconstruo essas fatias e tenho a imagem do todo. Grande vantagem, porque aqui eu consigo ver imagens sem sobreposição de certas áreas. Então, isso me abre a grande oportunidade de ter melhor o funcionamento. Então, o que acontece é o seguinte, eu tenho meu paciente que recebeu o radiofármaco e agora o equipamento gira ao redor dele, adquirindo imagens em vários cortes. E depois, utilizando a reconstrução da imagem, eu posso ter a imagem volumétrica. Pessoal, claro que tudo isso foi possível com o desenvolvimento da computação, porque sem a computação fica difícil de fazer esse tipo de aquisição. Então, aqui vocês têm, por exemplo, imagens de fígado. Veja, essa é a imagem de um fígado. Se o fígado está funcionando normal, você tem o radiofármaco distribuído em todo ele. Mas se o fígado não funciona normal, você tem apenas o radiofármaco em algumas partes do fígado. Então, aqui, por exemplo, vocês têm imagens de um fígado com cirrose, porque somente parte dele está funcionando. A maior parte não está funcionando. Essa é uma cirrose avançada e essa é uma cirrose menos avançada. Mas, veja, você não veria isso com uma radiografia, mesmo com tomografia e mesmo com ressonância magnética, porque ambos os outros métodos lhe dão o formato do fígado, mas não lhe dão informação da funcionalidade do fígado. Esta é a grande importância da medicina nuclear. E quando você vê a funcionalidade, você pode detectar onde está a doença e tratar antes que seja muito tarde. Aqui um exemplo do coração. Então, por exemplo, aqui são as imagens em cortes, um coração normal, e aqui coração com problemas, em que você vê certas áreas estão sem conseguir ter o radiofármaco bem distribuído. A vantagem no caso das imagens com coração é que você pode fazer com o paciente andando na esteira. Então, de repente, o paciente em repouso está tudo ótimo, mas quando ele tem um exercício, um estresse, aparecem os problemas. E você vai ver se quando você está com ele no estado de estresse, se ocorrem regiões como aqui, em que você não tem uma boa distribuição. Aqui, por exemplo, a presença de um infarto com obstrução significativa do tecido vascular. Tá? Então, isso você novamente não conseguiria ver num sistema de diagnóstico simples. E aí, claro, nós falamos que a medicina nuclear tem uma limitação nas imagens, que é a resolução. Ora, se eu puder juntar dois equipamentos, se eu juntar o SPECT e o CT, ou seja, eu faço primeiro uma imagem do paciente como uma tomografia, em que eu tenho um feixe de raio-x, incide e eu tenho uma imagem tomográfica. E sem mexer no paciente, eu faço a imagem do SPECT, que é com radionuclídeo. E depois eu sobreponho as duas imagens, eu faço uma fusão das duas imagens. O que vai acontecer? A imagem de tomografia tem uma resolução espacial muito boa, consigo ver o posicionamento e os órgãos, e a medicina nuclear tem uma imagem da função do órgão. Então, eu consigo obter uma imagem muito mais detalhada sobre isso. E aqui, por exemplo, vocês têm uma imagem tomográfica, uma imagem do SPECT, apenas obtida com o radiofármaco dentro do paciente, e agora a sobreposição das duas. E com isso, você obtém muito mais informações. Então, se vocês observarem o equipamento, está vendo esses 12 detectores? São os detectores, as gama-câmaras, para que eu possa medir a radiação emitida pelo paciente. Depois que eu obtive essa informação, a mesa continua e aqui eu tenho um tomógrafo normal, igual aos tomógrafos que eu tenho em radiologia. Aí eu obtenho a imagem tomográfica
e junto os dois, porque esse também eu faço em cortes, o outro eu faço em cortes, e eu faço a fusão de imagens. É a sobreposição dos dois. Esse é um outro exemplo. Eu tenho aqui o CT, eu tenho aqui a imagem SPECT. Veja que você não consegue ver bem onde é que estão os órgãos, mas quando eu junto este com este, eu consigo identificar bem aonde está o órgão, qual é o órgão e demais características. Aqui eu consigo obter informação da função. Eu vejo que neste ponto houve mais absorção de radionuclídeos. E agora eu sei aonde é esse ponto, porque eu sobreponho a essa imagem da tomografia. Muito bem. E a medicina nuclear está sempre evoluindo. Aliás, a tecnologia na área médica evolui a cada dia. E cada dia a gente busca o quê? Busca melhor imagem, melhor informação para poder diagnosticar, mais recentemente, o tumor, de modo a poder dar ao paciente a possibilidade da cura. Porque quanto mais cedo você identificar o problema, maior a possibilidade de cura. Então, hoje nós temos, na evolução dos radionuclídeos, surgiu, além do tecnécio, o flúor 18. E o flúor 18 é um isótopo que emite positron, beta+. Por isso o nome PET, Positron Emission Tomography, ou tomografia por emissão de positrons. E isso abriu um novo campo, principalmente para o estudo do cérebro. Então, aqui hoje nós temos apenas o PET, mas o PET associado a um tomógrafo, que é o PET-CT, e o PET associado a um sistema de ressonância magnética. Esse de ressonância magnética, temos poucos equipamentos no país ainda, eu acho que 2 ou 3, mas o PET-CT já está se disseminando mais e só não está mais pela dificuldade de se obter o flúor 18. Nós vamos ver por que isso. Muito bem. Então, aqui eu tenho uma imagem, para vocês terem uma ideia. Veja, aqui é a aquisição das imagens em cortes, está vendo? De um PET, de um paciente com flúor. E depois se faz a reconstrução e eu tenho a imagem volumétrica. Eu quero agradecer ao Paulo Caribé, que me forneceu essas imagens e que eu acho que agora dá para vocês entenderem bem o que eu estou falando, que eu adquiro em cortes e depois se faz a reconstrução e eu obtenho a informação volumétrica. Bom, e o que é o flúor e como é que eu obtenho o flúor? A gente viu que o tecnécio, ele vem de um decaimento radioativo de um elemento produzido num reator nuclear. O flúor não. O flúor vem de uma reação em que eu tenho o oxigênio bombardeado, ele é produzido dentro de um ciclotron. Então, na verdade, quando eu vou usar para o PET, eu utilizo o flúor 18, que é o radionuclídeo, associado a uma molécula de glucose, formando o chamado FDG. E essa glicose é que vai se depositar nos órgãos mais ávidos por açúcar. Por isso que quando a gente faz um exame PET-CT, a gente pede para o paciente ficar de jejum várias horas. Para quê? Para que realmente, quando ele tomar o FDG, os órgãos receberem rapidamente esse material e haver excelente captação. Então, como eu produzo o flúor? Eu vou produzir o flúor num ciclotron. Então, aqui, o que é o ciclotron? É um equipamento que vocês veem aqui, em que esse ciclotron ele tem um campo elétrico e um campo magnético. Observem eu vou mostrar aqui, essa faixa aqui. Nessa faixa, eu tenho uma diferença de potencial. Então, se nós jogamos aqui dentro um íon, como tem campo elétrico, esse íon vai ser atraído na direção, se ele for positivo, na direção da placa negativa. Quando ele chega aqui, ele encontra um campo magnético. O campo magnético atuando nele vai fazer com que esse íon descreva um círculo. Então, ele descreve um círculo. Quando ele chega aqui, ele encontra um campo elétrico com intensidade maior do que encontrou antes. Então, ele vai ser acelerado. Ele ganha mais velocidade. Quando ele sai, encontra o magnético. Então, ele fica rodando e a cada
círculo que ele faz, ele vai sendo acelerado, ganhando mais energia. Até que a energia dele é tal, e isso tudo é programado, que ele sai e encontra um alvo. Ao colidir com esse alvo, essa energia é transferida e produz uma reação nuclear, convertendo, no caso, o oxigênio, tá? Nós usamos como partícula o próton, e aí vai se produzir uma reação PN e vou produzir o flúor 18. Tudo isso é num ciclotron, a atividade é muito alta, veja como o pessoal tem que trabalhar para se proteger, e depois, então, vão encapsular e esse material colocado em blindagens é encaminhado aos hospitais. Então, na verdade, o flúor 18, ele emite beta+, que a gente chama de positron. Eu sei que tem muita teoria aqui por trás que eu, infelizmente, não tenho tempo para explicar, mas é só para vocês entenderem. O beta+, esse positron, ele não vive na natureza. Ele, enquanto tiver uma certa energia, ele vai ionizando. Mas quando acabar a energia dele, ele se junta com o elétron e se aniquila. É a teoria da transformação da matéria em energia e da energia na massa, entende? Então, o que acontece? Essa partícula beta+, se aniquila e são emitidos 2 fótons em sentidos contrários que correspondem a 511 keV. E esses fótons emitidos, eles correspondem, na verdade, à transformação da massa desse positron em energia. E esses fótons é que nós vamos usar para detectar. Porque o princípio qual é? O meu paciente recebeu um radionuclídeo que tem o flúor 18. Então, dentro dele está ocorrendo o beta+, que vai se aniquilar com o elétron. Vai ocorrer a emissão de 2 fótons. Esta emissão é ao mesmo tempo, é coincidente. Então, se ao redor do meu paciente eu tiver um conjunto de detetores, esses 2 detetores vão receber esses fótons ao mesmo tempo e vão me gerar um sinal. E esse sinal eu utilizo para a formação da imagem. Então, na realidade, enquanto o equipamento está girando ao redor do paciente, vão sendo coletados vários pontos, vários sinais que correspondem a pontos de coincidência. Por que é importante coincidência? Porque isso eu garanto que aquele fenômeno ocorreu de uma data emissão de beta+. Se eu coletar qualquer gama, eu não garanto que corresponde a um ponto. Então, quando eu meço os coincidentes, eu garanto que isto saiu deste ponto, deste beta nesse ponto. Este aqui saiu aqui e assim por diante. E aí temos a reconstrução da imagem e a formação dessa imagem. Qual é a vantagem? É que com a introdução do PET, abriu-se um novo campo do conhecimento humano, que é o campo do conhecimento do que ocorre no cérebro. Muito além de identificar problemas de metástases de câncer ou de outra coisa, também hoje, através de imagens PET, nós temos informações. O que acontece no cérebro, por exemplo, com uma pessoa deprimida e uma pessoa não deprimida. Se vocês olharem isso, veja que a pessoa não deprimida, ela tem um depósito dos radionuclídeos em mais áreas do cérebro. E a pessoa com depressão tem menos. Claro que agora, para os neurocientistas, isso vai fornecer dados para que eles possam entender do porquê dessa depressão e como podemos, então, tratar, como podemos salvar essas vidas. Outro exemplo interessante, por exemplo, o Alzheimer. Veja, onde há a presença do vermelho é a presença da placa amiloide que marca a presença da doença. Veja, o Alzheimer, ele não produz nenhuma normalidade estrutural. Então, eu não tenho como identificar por ressonância magnética, por raio-x, por tomografia. Mas ele produz uma alteração bioquímica. E essa alteração química altera a função. Então, através de uma imagem PET, conseguimos saber
E agora, então, abrimos esse conhecimento, por que acontece, como está ocorrendo, e espera-se que em pouco tempo tenhamos medicamentos que possam usar, porque eles estão informando qual é a parte do cérebro que está tendo esses problemas. E agora entra o pessoal da parte neurológica fazendo esses estudos. Aqui outro interessante, um paciente normal, um paciente com Parkinson e um paciente depois de um tratamento de Parkinson. Veja que aqui ele tinha bem pouco, e veja que depois de um tratamento com esse medicamento, que isso está quase voltando ao normal. Então, eu acho isso lindo, porque além de permitir obter informações que dificilmente nós obteríamos, está abrindo o espaço para que a gente possa encontrar medicamentos e a cura para uma série de doenças muito complicadas. Então, o PET sozinho, eu faço somente a imagem usando o radionuclídeo, mas na verdade hoje se está trabalhando com imagem híbrida, que eles chamam também de imagens moleculares, em que eu tenho PET junto com um tomógrafo. Então, eu adquiro primeiro a imagem de tomografia, depois adquiro a imagem do PET. Eu quero deixar bem claro que vocês entendam, gente. Quando eu estou falando de tomografia, para que eu obtenha essa imagem, eu tenho um tubo de raio-x fora do corpo do paciente, que emite radiação, que vai atravessar o paciente, e eu vou obter um sinal que é proporcional à atenuação dessa radiação na estrutura do paciente. Quando eu estou coletando PET, eu tenho dentro do paciente um radiofármaco que emite radiação, e a radiação emitida dentro do corpo do paciente chega ao detetor e é registrada. E no final, eu tenho a sobreposição dessas imagens. Ou então, eu posso ter a sobreposição de uma imagem do PET com um equipamento de ressonância magnética, tá? Então, aqui com o PET e o CT, eu tenho o que nós chamamos de PET-CT, e aqui eu tenho o PET-MRI, que é o de ressonância magnética. Veja que a ressonância magnética tem uma resolução, principalmente em tecidos moles, muito melhor que a tomografia, o que vai me permitir também ter imagens com muito mais informações. Professora, Oi. estava precisando fechar. Posso 2 minutinhos sim, só? Sim, claro. Aqui, então, vou passar rápido, que aqui é mostrando a junção dos dois, vamos passar rápido. E aqui uma imagem obtida com tomografia, com PET e a sobreposição das imagens, tá? Então, eu só queria fazer uma comparação também da importância de eu fazer uma cintilografia óssea usando o tecnécio e usando o PET-CT. Então, o PET me permite ver, esse é o mesmo paciente, imagem do mesmo paciente, na cintilografia óssea não se conseguia ver tantos detalhes das metástases, e aqui sim, porque tem muito mais resolução e também consigo ver pequenas lesões que não aparecem. Isso, gente, é fundamental. Quanto mais cedo você consegue identificar os problemas, mais oportunidade o paciente tem de cura. Tá? Aqui é uma de PET-MRI que eu mostrei para vocês. E só para explicar que a gente pode usar o SPECT e o PET para a área de neurologia, cardiologia, angiologia. E algumas desvantagens é que eu preciso usar radiofármaco, mas o ponto importante é que a dose é muito baixa e o mais difícil, no caso do PET, é o custo do exame pela dificuldade de se ter ciclotrons. Então, no país ainda, por exemplo, aqui em Recife, nós temos o CRCN que produz, mas quando o ciclotron está com problema, o material vem de Brasília. Então, você entende, as horas de voo, você já vai perdendo material radioativo, porque a minha vida é muito curta, né? E aí que eu quero agradecer mais uma vez. Convido vocês a visitarem o site do Museu de Ciências Nucleares, museunuclear.com. Quando estiverem em Recife, vão visitar, e é onde nós colocamos várias coisas dessas aplicações. E obrigada e desculpe a correria, mas é que queria mostrar uma série de coisas
relacionadas a esse tema, salvando vidas, que a tecnologia nuclear é o que está fazendo diferença para salvar as vidas. Obrigada, Celso. Parabéns, professora. O tema é apaixonante. Se a gente ficar conversando sobre salvar vidas, nós teríamos que ficar a noite toda, né? Tanta evolução que nós tivemos na última década, principalmente, né? Exato. Nesse tema. Um tema muito importante. Eu vou passar automaticamente, vou lhe pedir só para tirar. Eu acho que já descompartilhei, correto ou não? Não, ainda não. Ainda não? Então, deixa eu ver como é que... Deve estar saindo. Aqui tem New Share. Superior, Stop Share. Achei. Ok. Pronto, agora sim. Perfeito. Patrícia, o palco é seu, Patrícia. Olha, gente, vamos direto, né? Vamos falar do futuro, né? A gente passou esse... Vamos chegar na nossa última palestrante, não menos importante, e ela é a última porque ela vai falar né, sobre esse futuro que já chegou, né? A doutora Patrícia Wieland é consultora da World Nuclear University, né? E acabou de sair da World Nuclear Association, está esperando um voo, conseguir ter um voo na Inglaterra para o Brasil, retornar para cá, para o convívio da casa. Né? Trabalhou durante muitos anos na World Nuclear Association e desde 2014 né? Tem uma rede de colaboradores enorme através da World Nuclear University, onde a própria Abidan é uma das 75 instituições hoje que participam, né? São mais de 700 profissionais já treinados com esse projeto. Patrícia é pesquisadora titular, aposentada pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, onde iniciou a sua carreira em 81 e ocupou o cargo de diretora adjunta e de chefe de coordenação de gestão e infraestrutura. Chefe da seção de proteção radiológica do Instituto de Engenharia Nuclear, o IEN, que fica aqui no Rio de Janeiro, diretora de pesquisa e desenvolvimento, atuou na resposta ao acidente radiológico de Goiânia, na coordenação das ações de proteção radiológica, no Hospital Naval Marcílio Dias. Na diretoria de Radioproteção e Segurança Nuclear, na DRS, ocupou o cargo de chefe de divisão de normas, coordenadora de instalações nucleares, previamente como coordenadora de instalações nucleares e radiativas e supervisora de rejeitos radiativos. Na diretoria de gestão institucional, ocupou o cargo de coordenadora geral de recursos humanos. A doutora Patrícia vai me perdoar, mas o currículo dela é muito grande, né? Eu vou gastar muito tempo só falando do seu currículo. Né? Vou lhe passar a palavra direto para a gente entender que futuro é esse, né? Do que a gente está falando, né? Esse futuro que já chegou com a tecnologia nuclear. Né, para onde estamos caminhando e o que já virou realidade. Patrícia, por favor, a palavra é sua. Obrigada, Celso. Agradeço demais esse convite. É super importante a gente manter contato com todos que ensinam qualquer coisa relacionada à ciência. E boa noite, professores que estão aqui nos ouvindo. A gente está com uma audiência excelente. E vamos lá, vamos direto ao assunto. Eu vou compartilhar com vocês. Aqui, o futuro já chegou. Então, vamos lá. O que eu vou mostrar para vocês? A introdução vai ser como o uso da radioatividade é comum no nosso dia a dia. Então, vamos fazer aqui como é que vai ser o dia de um estudante e a gente vai desvendando aonde entra a radiação e o uso da radioatividade. A breve base científica, que vocês já viram nesses 3 dias com as professoras, e eu vou complementar com algumas coisinhas. E os avanços que vêm por aí, eu vou dar uma lista de links úteis para vocês conhecerem mais sobre o assunto.
Bom, aqui no meu currículo, o que eu adoro fazer agora são as reportagens para a Visão TV, que é um canal pela web, né? É um web canal, e eu faço reportagens para o canal internacional, com viagens, com história de várias cidades do mundo, e eu sempre coloco alguma coisa na área da ciência para divulgar a ciência dentro dessas reportagens. A última reportagem que eu fiz, ainda está na edição, é sobre a poluição por plásticos. E eu estou doida para sair logo isso, porque é um assunto que eu estou apaixonada e a gente tem que controlar a poluição por plásticos no mundo todo. Bom, meu trabalho na WNU foi um trabalho maravilhoso por 7 anos. São vários cursos de preparação de líderes e também cursos técnicos. Na CNEM, como o Celso falou, vários cargos, mas eu comecei em 81, minha paixão é proteção radiológica. E para ser um bom técnico, um bom supervisor de proteção radiológica, a gente tem que conhecer como funciona. Então, aonde está a radiação, como ela é produzida e quais são as consequências. Então, essa curiosidade é que permeia toda a minha carreira. E, com isso, também a vontade de comunicar e divulgar e de treinar pessoas. E na Agência Internacional de Energia Atômica, também durante 6 anos, na área de comunicação e treinamento. E tem um livro que eu tive a satisfação de publicar no ano passado, que é também sobre essa área de comunicação. Bom, vamos lá. Um dia na vida de um estudante, ilustrando o uso da radiação. Então, como é que é o dia a dia? Pode ser um estudante, pode ser uma pessoa qualquer. Começa o dia, toma banho e coloca a lente de contato. Bom, já começou daí, né? A solução salina da lente de contato, ela é esterilizada por radiação. E se a gente olhar ao redor, no banheiro ou na caixinha de primeiros socorros, a gente vai identificar várias coisas que foram esterilizadas por radiação ou preparadas com radioatividade. Aí ele vai para o café da manhã, ela vai para o café da manhã com sucos cereais. As caixinhas dos sucos e as caixinhas dos cereais, né, esse envasamento das caixas, ele é feito asepticamente com um processo industrial que é controlado por radiação, para ter exatamente a mesma quantidade dentro de cada caixa. Então, você já viu aí uma quantidade enorme, né, de locais onde você encontra a aplicação. Aí ele tomou o café da manhã, pegou um ônibus ou pegou um carro e no carro, você já vê várias coisas que foram produzidas graças à radiação. A vulcanização dos pneus de alto desempenho, graças à radiação, um processo industrial com radiação. Os cabos elétricos dentro do carro, eles também são altamente resistentes ao calor. Foi a radiação que permitiu a modificação das propriedades mecânicas e químicas. E, além disso, as ruas bem pavimentadas, lisinhas, foram também graças ao uso de materiais radioativos para medir a densidade e a umidade do solo e preparar um asfalto bom. Bom, aqui para ter uma ideia de como é que é a preparação de um cabo elétrico, ele está aqui sendo passado num acelerador. Uma bobina na entrada com os cabos não irradiados. Os cabos, então, são colocados dentro do acelerador, lentamente passam e são irradiados e rebobinados do outro lado. É um processo extremamente simples e muitos cabos são irradiados todos os dias. E aqui a questão do solo, né? Esse é um equipamento de densitometria nuclear. Repara ali na base preta que tem uma etiquetinha com símbolo de radiação. É muito importante a gente identificar o símbolo de radiação nos equipamentos. Ontem a gente teve várias perguntas sobre o acidente de Goiânia. E uma das causas do acidente foi exatamente a falha em identificar o símbolo de radiação.
Quando eu estava no Hospital Marcílio Dias com as vítimas do acidente, isso em 87, eu então perguntei a uma das pessoas que foi quem abriu a fonte radioativa: mas você não viu esse símbolo? Eu mostrei para ele o símbolo. Ele falou que achou que aquilo fosse um ventilador. Então, o símbolo que indica o risco é muito importante. Então, isso é uma coisa que deve ser promovida bastante, né? Porque não é muito óbvio que esse símbolo indique radiação, a menos que esteja escrito radiação, né? Então, isso é uma coisa que deve ser realmente bem explicada para os alunos. E se alguém encontrar uma fonte órfã ou tiver alguma dúvida, tem que chamar as autoridades para tomar uma medida adequada, né? Sempre perguntar antes, nada de ter curiosidade e abrir para ver como é que funciona. Né? Bom, ele continua na escola, chegou na escola, e aí ele reparou que as folhas do caderno dele têm exatamente a mesma espessura. Um controle de qualidade perfeito. Isso graças à radiação. Olhou para cima, no teto da sala de aula, e viu que tem um aparelhinho. Que aparelhinho é aquele? Aquilo é um detetor de fumaça, que contém uma fonte de ameriço 241. Né? Bom, chegou no intervalo, foi comer um sanduíche, o sanduíche embalado num plástico flexível. Eu não gosto de plástico, vocês já notaram, mas eu trouxe aqui esse exemplo para vocês notarem que é um plástico preparado com radiação. Ele pode ser reutilizável, por favor, mas ele também é uma novidade, né? Ele é um plástico que é mais resistente e bem fininho e bem leve. Enfim, depois, na aula de ciências, aí, o que eles viram? Uma visita virtual, que é uma coisa que talvez hoje em dia vai aumentar muito, para a gente conhecer os lugares, a gente vai ter que fazer uma visita virtual, e já tem muitas, né, visitas virtuais a vários lugares, várias instalações, a muitos museus, mas, enfim, ele descobriu, ela, o estudante descobriu que a múmia Ramsés II foi tratada com radiação para conservação. E isso não foi agora, isso foi na década de 70. Então, essa técnica de utilizar radiação para tratamento de artigos, de artefatos e, enfim, preservação, isso é muito, muito utilizado. Bom, como é que funcionam os medidores nucleares na indústria, o de papel, por exemplo, né? É muito simples, né? Usa uma técnica semelhante ao que a professora Ellen explicou. Só que, em vez de um paciente, você tem um papel. Você tem a fonte radioativa de um lado, uma fonte, dessa vez, bem, bem fraquinha, porque o papel ele é muito mais fino, não se compara ao tecido humano, e um detetor, né? Então, se o papel estiver mais grosso, vai passar menos radiação. Se o papel estiver mais fino, vai passar mais radiação. Então, com isso, pode-se fazer um controle de qualidade. E aqui do lado, outras utilizações também para medidas de nível, enfim, para outros tipos de controles na indústria. E o detetor de fumaça funciona de maneira semelhante. A fonte de ameriço, no caso aqui, ameriço 241, ela emite alfa, partículas alfa, e se tiver, aqui são duas placas, como se fosse um detetor, se tiver a fumaça entrar aqui dentro, vai passar menos radiação para o detetor, né? Então, já vai dar um sinal que tem alguma coisa ali no meio que não deveria estar, como se fosse uma blindagem. Bom, chegou a parte da tarde, o nosso estudante vai jogar bola, mas antes ele vai comer uma banana. Vocês sabiam, né, que a banana é rica em potássio. E o potássio, eu trouxe aqui para vocês a composição isotópica, o potássio 40, ele é radioativo. Apesar da composição, da abundância relativa ser muito pequenininha, mas você pode falar que a banana é radioativa. Da mesma forma, a castanha do Pará, e também o granito, que é muito usado como o paralelepípedo, né? E também usado em construções, em
enfim, o granito também apresenta radiação natural. Bom, tomando banho, a gente pensa que maravilha a gente ter essa água fresca aqui, limpinha, né? E fresca, mas a gente não sabe que para mapear os aquíferos, para controlar o suprimento, para analisar a poluição, tudo isso é feito com a ajuda dos isótopos radioativos, tá? E também tem algumas técnicas que auxiliam a limpar o esgoto, por exemplo, de indústria têxtil, pode ser usado material radioativo, não material radioativo, mas aceleradores para limpar o esgoto. E estudando em casa, né, ninguém imagina que os semicondutores avançados que são usados nos computadores são produzidos com efeitos por radiação. Bom, aqui, deixa eu tentar voltar. Por que tem uma frigideira aqui, né? A frigideira é também, no processo da frigideira antiaderente, né, são irradiados pedacinhos de teflon. Então, quando você vê uma frigideira com Tefal, é graças à radiação. E, finalmente, então, quando você imagina, puxa, vou precisar aqui de um ar-condicionado, luz à noite, e a gente vê que no Rio de Janeiro, 30% da eletricidade vem da usina nuclear de Angra dos Reis. E é uma usina nuclear que funciona 24 horas por dia, né? Não independe de se estiver ventando, independe se estiver sol ou não, é uma eletricidade constante fornecida. Aliás, seria legal eu dar uma olhadinha aí no chat, né? Da onde que vocês vêm. Fique à vontade aí de dizer de que estado que vocês estão assistindo. Gostaria de saber. Bom, aqui é a vista da nossa maravilhosa usina nuclear, que é o orgulho nacional. Vocês podem ver aqui do lado, né? A primeira, do lado esquerdo, é a Angra 2, a mais redondinha com a chaminé, e a outra, um pouquinho mais para trás ali, mais cilíndrica, é a Angra 1. E a Angra 3, que está em construção, vai ser do mesmo tipo que Angra 2. E aqui é a sala de controle de Angra 1. Vocês podem ver que, apesar dela ter sido construída na década de 70, começado a operar né, logo depois, um tempo depois, é um ambiente muito interessante, muito bacana, muito organizado. E eu tenho muito orgulho da área nuclear, né? É uma área fantástica para se trabalhar. Bom, aqui é uma aplicação que vocês já devem ter tomado conhecimento, mas talvez não que ela foi desenvolvida por uma técnica nuclear, né? E esse aqui é uma maneira de diagnosticar a Covid-19, é o teste mais preciso que tem, o RT-PCR. E a Agência Internacional de Energia Atômica, né, já se comprometeu a fornecer uma quantidade imensa de kits no mundo todo, para mais de 100 países. Bom, aqui vocês vão passar para a base científica um pouquinho para explicar que a gente vai ver quais são as propriedades dos materiais da radiação. Bom, várias coisas vocês já viram ao longo dessa semana, e eu queria mostrar uma coisa que a professora Ellen falou hoje, que é aqui na direita, vocês estão vendo esse gráfico, que é de número de prótons por número de nêutrons, né? E que mostra todos os nuclídeos. Cada quadradinho é um radionuclídeo. A linha preta central são os estáveis, e o do lado azul e o laranja, né? Aqui embaixo na curva, são aqueles instáveis que emitem partículas. Então, cada quadradinho desse tem é um radioisótopo que tem uma característica única. E lá no final eu vou dar para vocês o link de um site que vai dizer que é muito fácil fazer uma pesquisa sobre qualquer radioisótopo e saber qual é a última ou a mais avançada
informação que se tem sobre aquele radioisótopo. Essa faixa aqui da radiação eletromagnética, vocês já viram, foi bastante interessante, que a maioria dos professores mostrou, porque ela realmente, essa aqui é muito interessante. Isso mostra como a radiação ionizante e a não ionizante fazem parte de uma mesma família, digamos assim. Tudo depende de qual é o comprimento de onda daquela radiação, né? E aqui, então, eu vou falar agora um pouquinho sobre as fontes naturais e as fontes produzidas pela tecnologia, vocês já viram bastante. E também vocês ouviram falar sobre Sievert e Gray, né? Só para distinguir. Sievert, a gente usa essa unidade quando a gente se refere a pessoas. Então, são doses recebidas por pessoas, porque no cálculo dessa dose entram componentes, pesos, ponderações que se referem ao corpo humano. E Gray, então, é quando são dose absorvida, mas por materiais. Tá? Uma coisa que eu aprendi assim que eu comecei a trabalhar com proteção radiológica é que os elementos nunca estão sozinhos, né? Você nunca tem assim o urânio 238 isolado, não. Você tem sempre o urânio natural, composto tem uma composição isotópica, e mesmo se você tiver ali naquela amostra o urânio 238, você tem aí vai encontrar vários filhos. Então tem gente que fala assim: mas o urânio 238 emite alfa, não tem problema nenhum. Não é bem assim, porque na amostra você vai ter todas as participações dos seus filhos, dos seus descendentes, né? E foi isso, então, que a gente viu, por exemplo, quando Marie Curie separou o rádio, né? Ou separou o polônio, e assim vai, tá? Então, os elementos raramente estão sozinhos. É por isso que toda vez que a gente tem um material radioativo, a gente tem que fazer uma espectrometria para identificar realmente tudo que está presente naquela amostra. E a radiação, como a gente viu, está em todos os lugares. Radiação natural está aqui, né? Radiação cósmica, no solo, que é rico em urânio e tório, nos alimentos, como a banana, enfim. E aqui, do outro lado, a gente tem, por exemplo, os usos na medicina. E no Brasil, radônio não é tanto um problema, porque nossas casas ficam com as janelas abertas, mas na Europa ou nos países mais frios, o radônio passa a ser um problema mais importante, né? Então, aqui é uma distribuição aproximada de participação nas doses internas e externas para o indivíduo. E aqui estão separando as fontes naturais, que vêm alimentos, são fontes que estão no alimento, ninguém fez nada, já é da natureza. Dos raios cósmicos, solo e radônio, toda essa composição aqui que vai dar por ano 2,4 millisieverts, tá? Então, essa é a média por ano que uma pessoa recebe de fontes naturais, sem fazer nada. E de fontes artificiais, é uma quantidade bem menor, né? 0,65 millisieverts. E que vem aqui, a maior parte desse 0,65 são de exames médicos, né? De radiologia e medicina nuclear. O fato de ter usinas nucleares, a contribuição é totalmente insignificante para a dose de um indivíduo, do público, né? Bom, e aqui vamos fazer uma comparação, olhando todos os millisieverts aqui, né? Vamos ver quem dá mais dose, quem dá menos dose. Então, aqui a gente tem, isso aqui é uma tabela que eu achei bastante interessante na UNEP, num trabalho da UNEP, uma organização das Nações Unidas para o Meio Ambiente, e esses dados vêm da UNSCEAR, que é uma outra organização das Nações Unidas e que faz uma coleção de trabalhos científicos sobre doses de radiação. A base de tudo esses relatórios da UNSCEAR. Bom, aqui a gente vê que
uma tomografia computadorizada do abdômen dá uma dose aqui de 10 millisieverts, tá? É uma dose que não é igual a de uma radiografia de dente, né? Muito maior, mas ainda assim é bem menor do que a dose usada em radioterapia. Olha lá em cima, mais de 1000 millisieverts. Então, para curar realmente o risco, a dose é mais alta, mas o benefício é garantido, é salvar a vida. Tá? E agora eu adicionei aqui uma informação que nenhum efeito à saúde foi observado abaixo de 100 millisieverts, tá bom? Por ano, né? Abaixo de 100 millisieverts, você não pode dizer que teve um câncer causado pela radiação, porque tudo isso ainda está dentro de uma incerteza muito grande. Estudos epidemiológicos não mostram que realmente tem algum efeito da radiação abaixo de 100 millisieverts. E aqui, só para comparar, né, mais um dado, tem aqui a dose para o trabalhador durante um ano, é dose típica, tá? Isso varia muito, pode variar dependendo do tipo de trabalho. Por exemplo, se for um trabalhador na área de medicina, o médico que está fazendo, por exemplo, uma cirurgia, vai receber mais do que isso, tá? Mas o limite de dose anual para o público, vindo de acréscimos devido à operação de instalações nucleares, é 1 millisievert por ano, tá? Só para ter uma noção. Então, a radiação ela é tão única, tão maravilhosa, e ela já é bastante aproveitada para o bem-estar, tá? Então, a gente tem características: penetração na matéria, fonte de calor, ela sozinha já gera calor, tá? Uma fonte radioativa, ela foi usada muito na União Soviética para derreter mostradores em áreas de agricultura, porque a fonte sozinha já derrete a neve. Emissão de partículas, transmutação, estrutura molecular, destrói células, decai, luminescência, por exemplo, o trício sozinho, ele pode ser usado como uma fonte de luz, né? Não precisa de mais nada, só dele. E é uma radiação baixíssima. Ionização, fluorescência, fissão, fusão, então, muitas características. E aqui a gente pode ver, nesse slide, como é que essas características são utilizadas. E vocês viram ao longo desse curso várias dessas características. Eu acho que, por exemplo, datação arqueológica não foi falada, iluminação da pista do aeroporto com trício, né? Acabei de mencionar. Enfim, vocês já viram bastante disso aqui. Transmutação, técnicas de traçadores. Basicamente, medicina nuclear usa técnicas de traçadores. Aqui, desculpa estar em inglês, porque eu gosto muito desse slide aqui, essa figura da Agência Internacional de Energia Atômica. Vocês viram também a diferença entre contaminação e radiação, né? Na medicina nuclear, você realmente ingere ou tem um material radioativo dentro do seu corpo, tá? É diferente da radioterapia, que é uma irradiação. Então, a diferença entre contaminação e radiação tem que ficar bastante clara. Não é porque você está próximo a uma fonte radiativa que vai ficar contaminado, de jeito nenhum, tá? Ali é um caso de irradiação. E aqui o TDB é tempo, distância, blindagem, que a gente vê quanto mais tempo, maior a dose, linearmente. Agora, quando você fica mais longe, né, a distância aqui, não é linearmente. Isso é uma coisa bem boa, tá? Você dobra a distância, mas você divide por 4 a dose de radiação, né? Tem uma formulazinha para calcular qual é a dose com relação à distância. E a blindagem, de acordo com o tipo de material radioativo que você precisa blindar, você vai usar um material adequado e a espessura adequada também. Tá, agora vamos lá, os avanços que vêm por aí, o tempo está correndo. Bom, muitos reatores diferentes estão surgindo por aí, tá? Quantos reatores tem no mundo? Reatores de potência que geram eletricidade.
440. Quantos reatores estão em construção? 53. Tá? Mas ainda precisa de muito mais se a gente quer realmente uma energia limpa. E tem muitos países que ainda nem começaram, estão planejando os seus programas de construção de reatores. E os novos reatores, a tendência para tornar eles mais econômicos e, enfim, eficientes, a ideia é que eles possam ser com múltiplos propósitos, né? Que possam ser usados também para dessalinização, pegar água do mar, é muito simples, é uma fonte térmica, né? E por meio de membranas, a água do mar pode se tornar uma água sem sal e pode até se tornar uma água potável. Isso é fundamental para populações ou para indústrias próximas ao mar. Eletricidades em locais muito distantes, onde a rede de transmissão não chega. Então, reatores são também ideais para isso, até fundo do mar. Produção de hidrogênio, a economia de hidrogênio está vindo por aí. Inclusive, carros movidos a hidrogênio já estão sendo testados na Califórnia, né? Com estações de... Enfim, isso vai crescer demais. E lembrando que o carro elétrico também é maravilhoso, mas você tem que ver de onde que vem a eletricidade que está carregando o carro, né? Se ela é limpa ou não. Aquecimento de cidades, principalmente, por exemplo, um grande avanço que teve nesse último ano foi mandar um navio com reator nuclear para uma cidade do Ártico, né, no Círculo Ártico, para fornecer eletricidade e aquecimento para a cidade na beira do mar, né? Então, o reator nuclear estava dentro do navio. É um reator móvel. E produção de radioisótopos, tá? Agora, viagens espaciais. Também está vindo muita coisa por aí, né, com a ideia de povoar Marte. Isso pode parecer para a gente assim, uma coisa muito longe, mas quando a gente conversa com pessoal de agência espacial, eu conversei com um profissional, num dos nossos cursos, nós convidamos um profissional da Agência Espacial Europeia, e ele fala de Marte como se realmente fosse logo ali, né? Para a gente é uma coisa longe, mas para eles não, a coisa está avançando. E é o nuclear que vai permitir mandar as naves espaciais. Bom, professores, uma coisa que vocês devem estar vendo bastante é o aumento do uso de inteligência artificial e impressoras 3D e robótica. Isso, com certeza, na área nuclear também vai trazer um avanço tremendo, e eu acho que a gente só tende mesmo a incentivar os alunos a conhecerem mais sobre o uso de blockchain, que não é só para economia, né, para novas moedas, mas pode ser usado para milhares de coisas. As coisas de internet, né, Internet of Things, machine learning, isso aí vai trazer uma modificação incrível para qualquer indústria, né? E eu acho também até que para a área de treinamento vai trazer muita modificação. Não é só a questão de a gente estar aqui online, não, né? Ou treinamento virtual, mas o próprio itinerário formativo de cada indivíduo, ele pode ser melhorado. Em vez de cuidar o mesmo currículo para salas de aula imensas, né? Individualmente, aquela pessoa pode formar um currículo especial quando for chegar a nível profissional. Individualizar o treinamento. Bom, fusão, né, que vocês já devem ter ouvido falar bastante, mas é uma coisa que está ainda a longo prazo. Por enquanto, a fusão, você precisa de mais energia do que você está conseguindo tirar. E detetores de radiação, né? Bom, vocês sabem que aviões têm sempre um modelo novo e reator também tem sempre um modelo novo. E a busca pela eficiência vai buscar por onde? Combustíveis mais eficientes, redução de resíduos, questão de multipropósito, ser mais fácil de operar, com menos operadores, reatores menores, inclusive, que podem ser modulados e aumentar conforme a necessidade,
resistência ao desvio de materiais para usos indevidos, e a questão do curso é muito importante, custo, e tem que ser competitivo, né? Não pode ser muito mais caro do que outras formas de energia. Essa figura aqui é um projeto da unidade de dessalinização para mineração de cobre no Chile, né? Vocês sabem que o Chile é um dos países mais ricos em cobre. Então, esse é um projeto com um reator nuclear para dessalinização. Isso, com certeza, vai trazer um grande avanço para eles. Aqui nós vamos ter novidades, né, em fevereiro de 2021, quando o Perseverance chegar em Marte, e está lá, aqui na esquerda, vocês podem ver aqui no canto, marcado um círculo em azul, onde está o gerador termoelétrico. Não é um reator nuclear, tá? É simplesmente uma fonte de radiação que mantém a eletrônica toda aquecida naquele ambiente do espaço. É uma pequena fonte de plutônio e também é capaz de carregar 2 baterias desse rover, né? Então, é uma coisa que é um grande avanço isso aí. Aqui na fusão, uma figura de um tokamak, essa forma de toroide para o plasma, né? O plasma fica confinado, e até hoje o que eles conseguiram fazer nos tokamaks, né? Que são as experimentais, as montagens experimentais, foram lapsos de menos de 1 segundo de um plasma. Então, eles até hoje não conseguem gerar uma energia. A promessa é muito grande, então não adianta esperar, vamos esperar. Eu não acredito que seja para a nossa geração, nem para a próxima. Eu acho que energia nuclear, por fissão, você pode ter os reatores atuais funcionando com segurança e de uma forma bastante limpa. Então, o país que precisa de energia agora, esperar a fusão, eu acho que não dá tempo. Bom, detetores é uma área que é a minha paixão, tá? Aqui a Cássia falou ontem uma comparação de como é que era em Goiânia. Em Goiânia a gente não tinha nada disso, né? Isso seria um grande avanço na época de Goiânia. Eu tenho aqui na minha mão, isso aqui é um detetor de radiação, dá para vocês verem, Geiger? Dá para ver, né? Então, isso aqui acopla no celular, transforma o celular num detetor. Só que isso daqui, gente, o erro é mais de 100%. Isso daqui é vendido para o público, mas não serve para nada, tá? Então, isso aqui, para mim, é um engana-trouxa, e isso é uma coisa muito perigosa. Todos os detetores têm que ser aferidos em laboratórios de calibração. Então, antes de usar qualquer um deles, eles têm que ser realmente, tem que ter um certificado de calibração. Tá? E o que vem por aí, então, o futuro? Para que a gente faz medidas de radiação? É para tomar a decisão. O que a gente faz? Por exemplo, no caso de uma emergência, no caso de Fukushima, evacua a população ou não? Lá no Japão, naquela época, eles tinham muitos detetores, várias áreas tinham detetores, medidas demais até, mas eles usaram uma modelagem para fazer determinação da quantidade de radiação, para tomar decisão. E muitas das evacuações não teriam sido necessárias, porque as estimativas foram muito exageradas. Depois, fazendo as medidas, comparando a estimativa com as medidas, a ordem era de 20 vezes. Então, era um erro muito grosseiro, para mais, assustando a população sem necessidade. E Patrícia, aqui... Oi? Patrícia, seu horário, tá? Meu horário, estou de olho, então está no finalzinho. Bom, aqui mostrando o espectro de radiação, o terceiro, que é realmente, esse foi o maior ganho que a gente teve, e a tendência é diminuir cada vez mais o tamanho dos detetores, tornando eles mais leves, fáceis de usar e precisos. Bom, aqui mais algumas imagens sobre produção de... eu não sabia que ia chegar nesse detalhe, mas a Ellen já mostrou para vocês, né?
mas falando que no Brasil tem um projeto muito importante de construção do reator multipropósito e a tendência é para eliminar a necessidade de importação de qualquer radiofármaco, ou seja, produzir tudo aqui no país. E desenvolvimento sustentável, eu não podia deixar de incluir isso na minha palestra. Isso é uma área que permeia todas as pesquisas científicas. No meu trabalho na World Nuclear University, todos os projetos, os alunos tinham que mostrar o projeto a qual goal que eles estavam ligados. Né? Aqui é uma foto da Agência Internacional de Energia Atômica, e cooperação técnica internacional é a chave de todo esse desenvolvimento. Tá? A agência ela dá apoio aos órgãos reguladores nacionais, dá treinamento, recomendações de segurança e faz o controle do material nuclear e muitas outras atividades. E a Agência Internacional de Energia Atômica indicou quais são os goals que a radiação ajuda diretamente. Tá? Indiretamente todos, mas diretamente aqui o 2, o 3, o 6, né? O 7, o 9 e aí vai. Tá? Bom, aqui é o meu último slide para conhecer mais. A área nuclear, professores, ela é multidisciplinar, então não pensa que é só física, não, tá? Tem gestão de projetos, comunicação, relações internacionais, economia, muito importante. Então, qualquer área que vocês estejam, ou enfim, quando vocês virem que um aluno está interessado, faz um contato com qualquer instalação nuclear, com certeza uma visita técnica vai ser possível, muitas publicações e oportunidades. Então, como vocês viram, a gente está aqui de vários locais do Brasil, várias instituições, e é só entrar em contato que a gente pode encaminhar e ajudar aqueles alunos que estão interessados. Serviços de informação técnico-científica, esse link é muito importante. Por aqui vocês podem encontrar qualquer informação, trabalho, publicação acadêmica na área nuclear, tá? Dentro da base INES, e aqui nem é o ponto de contato para a base INES. Aqui tem a apostila, esse daqui é o link para uma tabela de nuclídeos ao vivo, que você marca, assim, coloca o cursor em cima do nuclídeo e sabe tudo sobre ele. Banco de dados de reatores, para saber a qualquer momento quantos reatores tem, em que lugar, em quais países. Esse aqui é o link, né? Não sei se estão podendo ver o cursor. E 2 vídeos aqui bastante interessantes da eletronuclear. Bom, da minha parte, eu poderia ficar falando aqui, né, há muito tempo. Vocês, por favor, fiquem à vontade de mandar perguntas e anotar aqui meu e-mail. Pode entrar em contato, LinkedIn, eu estou em todas as redes sociais, eu estou à vontade, à disposição. Pode se comunicar e conectar comigo. Muito obrigada. Parabéns, Patrícia, excelente. Né? Eu acho que o futuro baixa que chegou, né? Ele está no dia a dia, né? Eu gostei muito do dia a dia do estudante, né? É um estudante extremamente radioativo esse, né? Muito legal. Tem aqui olha, eu vou pular a parte do elogio que está enorme aqui e das expectativas com os próximos cursos, né, e atividades. Ao final dou alguns insights sobre as atividades ainda esse ano, mas vou passar direto aqui para as perguntas, né? Tem uma pergunta logo aqui no início, eu creio que foi para Elinho, né? Que ele pergunta aqui o seguinte: os alimentos que são naturalmente, né, irradiados, ou seja, ele não está falando que ele foi irradiado por uma fonte, mas ele está dizendo que naturalmente acontece irradiação. Ele pode prejudicar o homem? Veja, acho que o que ele está falando é que a Patrícia colocou, que a banana tem potássio, e onde tem potássio tem o isótopo potássio 40. Então, na banana temos concentração de potássio 40, que é radioativo. Mas isso é natural, é radioatividade natural. O ser humano está exposto a um nível de radiação natural que ele convive com ela e não faz mal nenhum. Isso não é alimento contaminado.
ele faz parte do alimento. Então, não há problema nenhum. É importante ter noção que o mal ou o dano depende da dose e do tipo de radiação. Então, nós estamos falando de níveis ambientais, o que significa atividades muito baixas e, portanto, não faz mal nenhum. Não sei se a Patrícia quer completar, porque tem a ver com a banana, Patrícia. A castanha, nós mesmos, né? Assim, não faz mal nenhum, faz parte do nosso... Acho que o que faz mal é se a gente não tiver radiação. Nós precisamos dessa radiação. Né? Eu acho que a gente podia também dizer que no nosso corpo nós temos radiação. Isso que eu ia falar. Né? Tem uma técnica, né, de monitoração individual que se chama contador de corpo inteiro. Então, por exemplo, eu vou para o contador de corpo inteiro. Os trabalhadores que estão expostos a risco de contaminação têm que fazer esse exame de tempos em tempos. Então, é uma sala totalmente blindada, né? E não entra radiação de fora, ou pelo menos é muito, muito pequena. Então, o indivíduo entra nessa sala, deita numa caminha confortável e tem um detetor bem sensível que fica em cima da pessoa. Então, se a gente olhar o espectro de radiação que sai da pessoa, a gente vai ver a radiação. Nós estamos emitindo. Então, o trabalho do técnico que analisa o resultado do exame é ver dentro do espectro normal que todas as pessoas têm, né, de acordo com a massa corporal, se tem alguma radiação que está fora do padrão. Né? Então, todo mundo emite radiação. Nós temos potássio 40 no nosso corpo também. Exato. É normal. Professora Ellen, mais uma perguntinha. Nas técnicas utilizadas hoje, né, é verdade que a gente já pode ver a dinâmica, né, do movimento dentro do corpo e do que está acontecendo quando a gente irradia e vai fazer um exame. A gente já tem exames que conseguem ver a dinâmica que isto está acontecendo? Bem, em medicina nuclear, por exemplo, exames cardíacos, você está vendo o coração funcionando, porque você deu o traçador, o paciente está numa esteira, mas está diante de um detetor, e você está registrando no detetor como o coração está funcionando. Então, você está vendo a dinâmica. Não são todos os exames que lhe permitem, mas sim, vários fazem isso. Essa é a vantagem também da medicina nuclear. Muito bom. Patrícia, tem uma pergunta aqui sobre produção de hidrogênio, né? E o aproveitamento das altas temperaturas que o reator tem. Isso já é uma realidade? Já. Basta ter uma fonte de calor, né? Mas, atualmente, quem produz mais hidrogênio no mundo são exatamente as fontes de combustíveis fósseis. Tá? E a tendência é adaptar reatores nucleares e, enfim, qualquer outra fonte limpa para produzir o hidrogênio. Por isso que, para a área nuclear, isso é uma novidade. Agora, o hidrogênio vai tender a ser mais utilizado, porque é uma forma de estocar uma fonte de energia, que depois o hidrogênio pode ser usado como fonte, né, de energia, tanto para automóveis quanto para a indústria, né, e entrar no sistema de produzir uma eletricidade a posterior. Então, a tendência é essa, é usar a área nuclear para isso também, mas hoje em dia, basicamente, são os combustíveis fósseis que estão fazendo isso. Professora Ellen, a senhora explicou um pouco sobre o FDG, né? E sobre a dificuldade que é chegar no Nordeste. Eu fico me perguntando aqui, e o resto do nosso país, que é um continente inteiro? Isso é um problema sério? Nós ainda estamos muito desassistidos? Bastante desassistidos. Até alguns anos atrás, somente a CENEM poderia comercializar. Acredito que em 2017 se abriu a lei e hoje nós temos algumas empresas que podem fazer isso. Mas o problema é onde estão os ciclotrons. Então, nós temos ciclotron em Recife, Belo Horizonte, Salvador, São Paulo, Rio. Então, você, como o Brasil é muito grande, você tem esses problemas da distribuição.
essa, hoje em dia, é a limitação para a ampliação do uso do PET. Existem equipamentos que são ciclotrons pequenos que se coloca dentro do próprio hospital. Mas isso exige um investimento dos hospitais, deles comprarem o PET associado ao ciclotron, e é um custo. Então, por enquanto, ainda não temos isso. Mas a tendência, não tenho dúvida, pelas vantagens que o PET oferece na imagem, é que isso vai se mudando, mas é uma dificuldade significativa. Patrícia, ainda temos dúvidas aqui entre a diferença entre radiação e irradiado. Você podia voltar a esse assunto? Radiação e irradiado? Isso. Contaminação. Contaminação e irradiação? Isso. Então, vamos lá. Vamos dar um exemplo aqui com outra coisa do nosso dia a dia. O sol, né? O sol nos irradia. Aí, quando está um dia bonito de sol, a gente sai para a rua, pega sol, né? Pega sol, que a gente fala, mas a gente não pega sol. A gente está exposto aos raios solares. Quando a gente volta para casa, a gente deixou o sol lá, né? O sol está lá. A gente, enfim, foi irradiado pelo sol. A gente não foi contaminado pelo sol. Agora, vamos usar um outro exemplo. Vamos tomar aqui uma caipirinha. Tá? Aí a caipirinha com álcool, né? Ops, bota para dentro. Aí entrou no nosso corpo. O álcool tá no nosso corpo. E quanto mais caipirinha a gente tomar, maior vai ser o efeito, não é verdade? Então, ó, duas coisas. Tem que entrar no nosso corpo por ingestão, por inalação, por injeção, né? Então, essa seria a contaminação, ou toque, né? Agora, muitas vezes, na contaminação, você contaminou a mão, você pode lavar a mão, né? E pronto, como o caso aqui do coronavírus. Você contaminou a mão, você estava no ônibus, pegou e tal, chegou em casa, lava a mão. Então, essa aí tirou a contaminação. Mesma coisa com material radioativo, se a gente entra num laboratório sem luva, né? Vai ter que lavar muito bem a mão quando sair. Então, a irradiação é a parte externa, que quando a gente sai daquele ambiente que tem uma fonte radiativa, a gente não carrega a fonte conosco. Já quando está contaminado, a gente carrega a fonte conosco, está dentro do corpo. Mas isso não significa que vai ficar para sempre, porque tudo tem remédio nessa vida, né? Então, contaminação externa, limpa, lava bem. Interna também tem alguma coisa que você pode fazer para limpar. Muito bom. Professora Ellen, ontem nós falamos muito sobre o lixo, que é um luxo, né? E essa área da medicina nuclear, né? Ela produz um lixo, né? Um resíduo, eu não gosto dessa palavra lixo, né? Mas ela produz um resíduo que ele tem que ir para algum lugar. Ontem nós discutimos isso tudo. Isso é muito bem controlado? A gente pode ficar tranquilo, depois que a gente faz um exame, que aquilo vai chegar no lugar certo? Com certeza. Um ponto importante no caso da medicina nuclear, que eu falei, é que a gente seleciona isótopos com meia-vida curta. O que significa, por exemplo, o tecnécio tem 6 horas. Se eu tenho uma atividade agora 100, depois de 6 horas eu tenho 50, depois de mais 6 eu tenho 25, mais 6 eu tenho 12 e assim por diante. Então, o que vai acontecer é que em pouco tempo o material deixou de ser radioativo. Alguns procedimentos que a gente toma quando faz terapia, por exemplo, iodoterapia, em que o paciente fica internado porque a dose que recebe é muito alta, então o lençol, os utensílios que ele utilizou enquanto ficou 2 dias no hospital são guardados 1 mês, 2 meses. Depois disso, você já não tem mais material radioativo, porque ele decaiu e se transformou em material estável. Então, não é um lixo, vamos usar lixo, ou um resíduo, nada perigoso. É simplesmente um material que basta você esperar um tempo que vai decair e vai voltar a ser normal. E como a meia-vida é muito curta, então isso vai ser rapidamente que ele vai virar um elemento estável. Perfeito, professora. Patrícia, você estava falando do rover que está indo para Marte, né?
Marte terá vários reatores nucleares para a gente viver lá? É isso? Olha, esse é o sonho do fundador do Tesla, né? Do Elon Musk. O cara é um gênio, né? E ele está querendo povoar Marte. Eu acho que, se a gente pensar como é que era o mundo em 1500, também tinha muita gente que falava assim, ué, mas vai construir uma cidade naquele país que vai se chamar Brasil? É verdade. Eu acredito, olha, aquilo que eu comentei, conversando com pessoas que trabalham em agências espaciais, para eles, Marte é logo ali, entendeu? É uma questão aí, é um passo para a humanidade que... Uma perspectiva que a gente tem que parece uma coisa muito difícil, mas para eles não é. E, enfim, vamos ver, né? A gente precisa de água, a gente sabe que nós precisamos de água para viver. E eu espero que o planeta Terra aqui continue sendo bem tratado, né? Não é porque pode ter alguma condição em Marte, mas vamos considerar aqui a sustentabilidade do nosso planeta. Muito bom. Professoras, olha, estamos com o avançado da hora, né? Queria agradecer a vocês. Antes de passar a palavra para vocês, né, para vocês darem a mensagem final de vocês, né, queria deixar alguns informes para todos. Né? Todos os cursos, todas as palestras, não só desse mini curso, mas como dos webinars promovidos pela Abdam, eles estão no site, né, do hot site do evento específico, então todos conseguem, né? É só olhar no nosso chat que a Judite está botando o endereço nesse momento aí para vocês conseguem acessar todo o material, está lá disponível para vocês. Né? Uma outra mensagem importante é que no mês de novembro nós teremos a World Nuclear University, né? Será nos dias 10, 12, 17 e 19 de novembro. É gratuito, né? A Abdam não faz eventos pagos, nós estamos mais querendo difundir a informação, né? E todos estão convidados. A professora Elly depois vai falar também de um evento que vai ter lá em Recife, né? E acompanhe a gente, nós temos sempre no mínimo 2 webinars por mês, além do mini curso. Todos que quiserem acompanhar e ter mais informações, fiquem à vontade. Estamos à disposição de todos para que a gente continue. Doutora Elly, sua mensagem final para todos esses professores maravilhosos que estão até essa hora com a gente. Bom, eu quero agradecer muito essa oportunidade. Eu acho que, para mim, eu aprendi muito ouvindo todas as outras aulas. E quero dizer uma coisa muito importante, que eu senti quando eu fiz física, que muitas das disciplinas que eu cursava, matemática, ou coisa, pareciam que não tinham sentido nenhum. Eram tão chatos, tão sem aplicação. E hoje, com uma visão mais ampla, eu vejo que nada dessa tecnologia que nós estamos falando pode ser desenvolvida se não houver um conhecimento. Então, é muito importante os estudantes que estão nos ouvindo e os professores terem em mente que tudo que nós falamos dependeu de conhecimento de campo elétrico, de física, de matemática simples, de uma série de coisas, e que, então, muitas vezes, a gente, ao estar estudando na escola, que parece que é um assunto desconexo e aborrecido, não. Vamos abrir a cabeça e perceber que o que nós estamos aprendendo na escola é a base para poder construir algo maior, que é o que nós vimos hoje de como a tecnologia ela está avançando rapidamente. Também eu coloco à disposição, na minha apresentação, logo no começo tem meu e-mail, vocês podem entrar em contato, ou então no próprio museu, e em outubro a gente vai organizar alguns eventos pelo museu dentro da Semana Nacional de Ciências Nucleares, e aí eu vou mandar a divulgação de mais eventos e mais webinars, principalmente para professores. No caso do museu, tem algumas ações para professor ensinar matemática de forma divertida, conhecimento da área nuclear de forma divertida, que podem usar as ferramentas disponibilizadas lá. E mais uma vez agradeço a todos, e foi um grande prazer estar aqui. Obrigada. Parabéns, professora.
Professora Patrícia, eu sei que você está doida para continuar com a aula, te conheço. Né? Em breve teremos outro, está pertinho, mas agora é só uma mensagem para os professores que estão aqui nos escutando. Obrigada. Olha, para mim é um prazer enorme. Aqui já são quase meia-noite na Inglaterra e eu estou doida para voltar para o Brasil e estar aí perto de todo mundo. Bom, o que eu posso dizer é o seguinte, lá nos idos de 1974, eu assisti um curso semelhante a esse para professores. Eu fui com uma tia minha na Quinem, em Botafogo, e eu assisti. E foi isso que me fez entrar para a área nuclear. Então, assim, naquela época, eu tinha 14 anos, mas eu fiquei absolutamente apaixonado pela área. E, enfim, as minhas palavras agora para vocês, basicamente, é o seguinte: o mundo mudou muito, né? Desde aquela época. A gente tinha que realmente buscar a pessoa que tinha o conhecimento. Hoje em dia, o conhecimento, as informações estão espalhadas por aí, tá? É muito, muito fácil, muito rápido. Uma coisa que acontece em algum outro país, a gente fica sabendo com uma rapidez incrível. Enfim, a informação, os dados vêm. E o que a gente tem que ter, o que a gente tem que aprender hoje em dia é ter esse discernimento, análise, ser curioso, buscar, ser ousado para buscar a verdade dos fatos, né? Porque tem muita coisa solta por aí. Eu acho que a guerra, no momento, é guerra contra fake news. Mas o que isso tudo tem a ver, né? Porque a gente está muito exposto ao que aparece pela internet. Então, essa base de conhecimento que a Ellen falou é fundamental para a gente poder ter capacidade de ter uma análise crítica do que está vindo por aí e construir, ser capaz de construir. Tudo que a gente está aprendendo aqui é porque no futuro a gente vai fazer parte de uma grande engrenagem e construir. Eu acho que eu tenho 42 anos de trabalho e eu sempre penso, cada ano eu tenho que fechar o ano e ter orgulho que naquele ano eu fiz uma coisa muito importante. Então eu já planejo para o ano seguinte todos os passos e assim eu vou fazendo a minha coleção e que eu tenho muito orgulho. E vou também ajudando muita gente pelo caminho. Tá? É muito trabalho, né? Toda essa área é muito trabalho, mas eu considero a área nuclear a minha segunda família. Eu tenho aí todos os professores. Quanto tempo eu conheço a Ellen? Pode botar aí uns 30 anos. Não conta, não conta. Nem conta. A Nélida, a Cássia, enfim, nós já estivemos juntas em tantos congressos, em tantos trabalhos. Enfim, é a minha família, tá? A Abdan está fazendo um trabalho magnífico, eu espero que continue. Vocês vão receber uma fichinha para fazer avaliação. Por favor, coloque aí que vocês querem ver mais cursos. A gente está aqui para isso mesmo. Muita satisfação que dá. Pena que eu não estou vendo os olhinhos de vocês, mas eu estou vendo pelo chat. Com certeza isso trouxe assim, uma dinâmica, uma motivação muito grande. Vamos manter essa chama, né, de espalhar o aprendizado, esse material todo vocês podem usar, copiar, colar. E se tiver dúvida, entre em contato com a gente. Né? Então é isso aí. Seja curioso, passe a curiosidade e entusiasmo para os seus alunos. Muito obrigada por ter vindo. Queria agradecer a professora Nélida, que está aí com a gente, a professora Cássia, que também está com a gente ainda, que deu aula ontem, professora Tissai, eu estou vendo que ela está logada também, olha ela aqui. Muito obrigado, professoras, pelo trabalho de vocês, pelo tempo de vocês, pela dedicação de vocês, né? E pelo desafio que vocês aceitaram, né, de receber só uma frase e transformar a frase que eu mandei para vocês em uma palestra, cada uma melhor do que a outra, né, sem comparação. Queria dizer aos professores, voltar a dizer, aqueles que já não escutaram, a Abdan se propõe no próximo ano a fazer um desafio aos professores, alunos e escola. Nós vamos soltar um concurso voltado para todas as escolas, professores e alunos que quiserem participar. Né? Participem, movimentem seus alunos, movimentem suas escolas, nós estaremos aí para apoiar. Lhe digo que eu tenho muita experiência com esse assunto, né? Já presidi uma instituição de difusão científica,
né? Muitos já tiveram nela, a Fundação Planetária da cidade do Rio de Janeiro, uma das maiores do mundo, né? Com 3 planetários, museu e tudo. E vocês vão fazer a diferença, professores. É vocês que vão levar a informação, né? E vão desmistificar. Né? Ou seja, as pessoas falam muito sobre a energia nuclear. Né? A Patrícia, né, de forma brilhante, mostrou o dia de um aluno, né? Um aluno que é radioativo. Né? Não tem como ele não ser radioativo, esse aluno. Né? Parabéns a todas, professores. Muito obrigado aí pela atenção de vocês e pelo andar da hora. Já vai deixar saudade aqui o mini curso, mas em breve estaremos juntos. Né? E acompanhem lá o site da Fidan, acompanhem o Facebook, o LinkedIn, as informações estão lá diariamente para vocês. Um abraço aí a todos e muito obrigado aí pelo tempo de vocês. Até logo. Até logo. Tchau. Tchau, professora Tissai, Cássia, Paulo. Até logo, professores. Boa noite a todos. Olha, eu vi, Ellen, que Pernambuco estava em massa aqui, hein? Eu acho que você está cobrando presença dos alunos, hein? Olha, tem ficha de chamada, hein? Tem ficha de chamada. Ia cair na prova, é por isso. Vai cair na prova. Obrigada. Um beijo a todos. Aqui, ó, o pessoal de Pernambuco já disse que Pernambuco é pop, hein? Olha. Muito bem. Pernambuco é pop. Muito bom, gente. Muito bom. Tchau, gente. Um abraço, Tchau, gente. boa noite. Boa noite, Tchau, bom tchau. final de semana, bom descanso. Ellen, depois você conversa com a gente sobre a informação que você quer. Tchau, Celso. Tchau, Tchau, Patrícia. Tchau. Tchau.